Então, ele naquele momento, ele se colocou no lugar de um rebanho, de uma ovelha. Então, por isso, ele falou: o Senhor é meu pastor. E o texto segue. E quando fala sobre o óleo, o óleo era um produto, era um óleo que se colocava na cabeça da ovelha e ungia a cabeça da ovelha e ungia os ouvidos também, porque tinha bichinhos, pragas, parasitas que ficavam aqui em cima na cabeça da ovelha. Então ela ficava perturbada, e aí ficava dando cabeçada e não conseguiria tirar. Então esse óleo era uma unção que era colocada em cima da cabeça da ovelha e ungiu os ouvidos para que a praga também não entrasse no ouvido. E por que ele, qual foi a ideia dele? Porque sem essa unção na cabeça e sem essa unção no ouvido, a ovelha ela ficava maluca de tanta praga, tanto bichinho em cima e tentando entrar no ouvido dela. O interessante é que, trazendo para o dia de hoje, esse texto, ele é um texto que nos dá algumas lições. Essa que é a realidade. A gente está falando sobre rebanho, mas ele nos dá algumas lições. Por quê? Já foi constatado que a ovelha, ela não tem senso de direção. E Jesus, ele usou uma palavra interessante no momento da crucificação. Ele falou assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Querido, muitas vezes a gente faz as coisas achando que está fazendo o certo, mas na verdade é o errado. A gente não sabe, literalmente a gente não sabe o que fazer. Se a gente não tiver um pastor, a gente não sabe o que fazer. Então, quando Davi trouxe essa ideia de pastor, ovelha e essas coisas todas, ele estava querendo dizer isso, que ele precisa. Então, quando ele afirma que o Senhor é o pastor dele, é porque ele sabe que ele precisa de alguém para dar direção para ele. Ele precisa de alguém para poder guiar ele. Então, a gente não pode se iludir com isso, porque o texto ele é bem claro e ele nos ensina que se o Senhor é meu pastor, no primeiro momento eu entendo que eu não posso seguir para a direção errada. Se eu tenho um pastor, eu não posso seguir para a direção errada. No verso 3 ele está dizendo sobre isso. Porque o pastor é quem me priva, é quem me protege de seguir o rumo errado, de fazer aquilo que é errado. Então, para mim poder falar que o Senhor é meu pastor, no primeiro momento, eu preciso entender isso. Eu preciso entender que se o Senhor é meu pastor, eu não posso tomar o rumo errado, eu não posso seguir essa errada. Porque a palavra diz que ele me guia no caminho da justiça. E justiça é retidão, justiça é reta. Então, se eu tenho um pastor, eu não posso andar em caminho errado. Se eu falo que o Senhor é meu pastor, eu preciso entrar na roda e seguir o caminho correto. Porque a função do pastor, na verdade, é até a palavra pastor. Né? A palavra pastor, ela significa aquele que indica o caminho. Isso não é um versículo, não é nada. É tudo isso que eu falei, mas o fundamento da palavra, o significado dela, é aquele que indica o caminho. Então, se eu falo que o Senhor, se Ele é meu pastor, eu não posso andar na caminho errado. Eu não posso desviar do caminho errado para o caminho errado, porque o texto diz que Ele me guia. Vamos lá. Ele restaura a minha força, verso 3, e me guia no caminho da justiça, por causa do seu nome. O Senhor é meu pastor, e se Ele é meu pastor, qual
vontade dele, qual é a intenção dele? Me guiar, para que eu não possa andar encaminhado. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Para a gente ter certeza de que a gente é um pastor, o primeiro ponto é esse. Eu preciso corrigir a minha rota. Eu preciso saber qual é o caminho. Eu tenho que pensar antes de fazer as coisas, antes de falar. Tem que pensar, porque essa é a única forma, essa é a única maneira de eu ter certeza de que eu tenho um pastor, de que o Senhor é o pastor. Esse é